O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez críticas à reforma política, em especial ao alto valor do Fundo Público de Investimento de Campanha. O valor está chegando mais ou menos a 3 bilhões e meio de reais, fora o fundo partidário. Maia alega que não houve debate prévio com a sociedade, ninguém perguntou se a gente queria, o pessoal passar a mão no bolso da gente. Com isso, a política brasileira não quer fornecer soluções concretas para o futuro. O deputado Maia também criticou o Distritão e afirmou que o sistema eleitoral brasileiro está falido, com pouca renovação política. O assunto parlamentarismo também foi falado pelo presidente da Câmara, mas ele acredita que um debate sobre mudança de regime não é prioridade nesse momento. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o nosso comentarista político, o Ricardo Couto. Couto, bem-vindo mais uma vez. Você vê que o tema não larga, não tem jeito. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Bem-vindo. Não tem jeito. Isso aí ainda vai longe, está cada vez mais confuso isso aí. Essa semana, na calada da noite, como costuma acontecer, uns 30 deputados da comissão especial aprovaram o Distritão e esse fundo aí, Bolsa Candidato. É o Fundo para Manutenção da Democracia. Exatamente. Financiamento da democracia. Você falou dos factóides do Trump e do Maduro. Aqui não são factóides, não. Isso está acontecendo mesmo. Esse negócio do pezão que você falou na abertura do jornal, é verdade. 2,5 milhões esse ano para alugar jatinho. Eu vi o negócio do Neymar, essa conta legal aí que vocês mostraram. O que o Neymar ganhou até agora, desde que assinou o contrato, já dá para ele alugar o avião igual ao do pezão. Ele pode alugar um aviãozinho. É verdade. Nós estamos chegando num ponto de cinismo absoluto. Vamos falar a verdade. Bom, primeiro que está só na comissão especial, ainda não está valendo nada. Vai para o plenário da Câmara. Tá. Mas falta ainda, eles vão votar 3 destaques, ainda não está resolvido na comissão especial, mas vai, né? Aí tem que passar em 2 votações da Câmara, com 60% dos votos, 308, que é o que é necessário também para uma reforma constitucional. E depois 2 votações do mesmo jeito no Senado. Ainda tem chão pela frente, tudo vira novela. O problema é que essa novela tem dia para acabar. É 30 de setembro. Por quê? Porque é o prazo para mudar as leis para entrar em vigor o ano que vem na eleição de 2018. Então, o prazo termina dia 30 de setembro. Como é interesse deles, e só deles, eles vão correr. Né? Aí estão trabalhando. Estão trabalhando até de madrugada. Até de madrugada. Que coisa, hein? Aí eles vão correr. Agora, de um lado, o Rodrigo Maia, eu acompanhei a entrevista dele, disse que não pode ter aumento de impostos, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Ele está fazendo discurso todos os dias, agora igual o Temer, né? E, de outro lado, a Câmara vai lá e aprova um fundo de 3 bilhões e 600 milhões para a campanha eleitoral. Eu não vou entrar no mérito se deve ter financiamento público ou não, porque essa é uma questão complicada. Mas por que tanto dinheiro? E outra coisa, quando você põe uma despesa dessa, você tem que dizer de onde você vai tirar o dinheiro. Não, mas ele sabe de onde ele vai tirar o dinheiro. Não, eu sei, no final é o nosso. Vai tirar do nosso bolso. Mas tem que colocar no orçamento. O rombo para o ano que vem já estão estimando em mais de 150 bilhões. Né? Sem juros. Sem juros e sem contar o Bolsa Candidato, o Fundo de Financiamento Público. É um cinismo, um festival de cinismo. Se você pegar tudo, Herói, nós estamos acompanhando essa história há muito tempo, você chega à conclusão que esse é o pior Congresso brasileiro que nós tivemos nos últimos 50 anos, não há a menor dúvida disso. Metade da Câmara tem problemas na Justiça. Então, esse Congresso, a Câmara, não tem a menor condição moral de fazer reformas. Claro que o Brasil precisa, reforma política, previdenciária, tributária, nós estamos todos de acordo. Agora, precisa de legitimidade. E como o próprio César Maia falou, o sistema está falido. Nada disso foi discutido com a sociedade, como nunca é. Esse é o negócio. Quer dizer, a nossa democracia. Nós vamos acabar, no final dessa história, desmoralizando a democracia. Agora, o Couto, sabe que essas declarações dele me surpreendeu. É a primeira vez que ele vai com firmeza. Falar contra o Distritão e falar contra esse financiamento público de 3 bilhões e contra o aumento de impostos. E contra o aumento de impostos. Me surpreende. Me surpreende. Não, ele disse que não, e nem é o caso e tal. Mas ele parece um candidato em campanha, os discursos que ele está fazendo todo dia. Parece. Né? Eu não entendi essa do presidente Temer, que, né, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, deve estar muito quente lá, né, que a alma dele está incendiada. Não, calma. Deixa eu explicar para você. Diga. Ele é poeta.
Ele tem vários livros de poesia publicados. Você consegue declamar um pedaço para nós? O único que eu conheço do CC dele é aquele Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mas, olha, a gente tem que ter um pouco de humor também, Herói, claro, porque não dá para levar essas coisas tão a sério assim, que não é possível. Aquele negócio, as notícias novas não são boas. E as boas não são novas. Mas a gente continua procurando. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que essa exposição, né, está levando cada vez mais pessoas a acompanhar isso, Gotti. Exatamente. Das pessoas olharem, verem você e tal. Tenha toda a razão. Eu espero que você esteja certo, né? E que na hora de votar o ano que vem, as pessoas lembrem disso. Pois é. Né? O problema é que são tantos que estão metidos nesses sabe rolos por que eu estou todos, preocupado? né? Que aconteça o que aconteceu no Amazonas. Exatamente. Tinha 10 candidatos, nós colocamos aqui na segunda-feira os 2. O que ficou em primeiro lugar, que é o favorito para ganhar a eleição, Amazonino Mendes, que é do meu tempo. Né? Aliás, ele foi governador a primeira vez no governo José Sarney, pela primeira vez. E já foi 3 vezes governador e tem 77 anos de idade. E o segundo colocado tem um pouco menos de idade, mas foi 2 vezes governador também. E também me parece que também está respondendo alguma coisa na Lava Jato. Os dois já foram denunciados. Mas tem aquele tal foro privilegiado que o doutor Gustavo vai explicar para a gente. Ficha limpa, é ficha corrida. Ficha corrida. Então, se as pessoas não estiverem atentas a isso... Agora, os caciques querem mesmo o distritão. É claro, para quê? Para eles se reelegerem e poder ficar com o foro privilegiado, que é isso que interessa. Hoje o compositor Nelson Motta, no Rio, falou um negócio, estão botando raposa para reformar o galinheiro. Essa é a reforma que nós teremos aí. Os únicos interessados e beneficiados serão eles. E nós vamos ter 2 problemas. A gente precisa lembrar do nome deles na hora de votar e tem que achar novos candidatos. Esse é o desafio. Não basta falar, esse não pode mais. Sei. Mas vamos colocar quem? Mas eu acho que nós vamos ter as redes sociais com um leque muito grande de eu nomes. torço para que isso vamos aconteça. Olhar, por exemplo, ontem nós anunciamos aqui que o Bernardinho vai ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Eu não sei se é bom ou ruim, mas é um nome diferente. Pelo menos é um nome novo. Para ser discutido. Né? E ele vai ter que se apresentar, né, e dizer o que ele pretende fazer, como todos os outros. Né? Aliás, uma coisa, Heraldo, só para não falar demais, em vez de ficar pegando quase 4 bilhões para fazer, por que não discute um jeito de fazer campanhas mais baratas? Independente se é público, se é privado. Na França custa 150 mil reais uma campanha para deputado federal, na França. Mas é que eles são pobres, né? E aqui vai custar quanto? 3 milhões? Não, muito mais. O pessoal tem contado. E outra coisa, quem vai distribuir esse dinheiro? Como é que vai controlar o dinheiro? Meu amigo, não tem. Então, os mesmos de sempre, né, é que sai na frente. Cocho, tem uma questão relativa aí ao Dória, mas a gente vai conversar daqui a pouco na rede social. É uma disputa aberta aí entre o prefeito Dória, a criatura, e o governador Alckmin, o criador. O nosso comentarista, Ricardo Cocho, aqui conosco no Jornal da Record News. Cocho, como é que está então essa história do PSDB ter 2 candidatos, ou pseudo-candidatos, ou pré-candidatos à presidência da República no ano que vem? Essa semana o prefeito João Dória botou o bloco na rua, né? Ele está deixando cada vez mais claro em entrevistas, em viagens, em homenagens que recebe. Essa semana também teve um problema em Salvador, com o Malvado e tal, que ele quer sim ser candidato a presidente da República, seja pelo PSDB ou por outro partido que estão abrindo, os outros partidos que estão abrindo as portas para ele. O PMDB do presidente Temer e o DEM do Rodrigo Maia. Né? Essa semana fizeram vários contatos e tal. Aí o governador Alckmin percebeu, né, a encrenca e voou para Brasília para falar com o Aécio Neves, que sempre foi o grande concorrente dele dentro do PSDB, que é o presidente afastado agora por umas encrencas que ele arrumou aí. Para quê? Para antecipar a indicação do candidato para este ano, para dezembro. Para dezembro? Por quê? Porque em dezembro o Dória não terá completado 1 ano na Prefeitura de São Paulo e pega mal já sair para ser candidato. Né? E, enquanto isso, o Dória quer deixar mais para frente. Agora, deixa eu perguntar o seguinte, as prévias eleitorais, essas pesquisas eleitorais, intenção de voto, não vão interferir nisso? Esse é um dado importante. E é nisso que o João Dória está jogando. Por isso que ele está viajando tanto. Só esse mês, ele já foi e irá a 8 estados.
Ele tem uma agenda de viagem marcada até março do ano que vem, quando termina aquela o caravana, prazo. não é, né? É a caravana Dória, né? O do Lula é a semana que vem. A caravana do Lula começa a semana que E vem eu vi que pelo ele vai ser Nordeste, recebido lá em Alagoas. pelo Renan Calheiros. Olha que legal. Já pensou você chegar numa cidade, aqui, roda, tá lá o roda. Renan dizendo, me dá um abraço aqui. Puxa Roda, vida. roda, roda e nada muda. Né? É? Os mesmos personagens e tudo. O Dória já marcou até para ir aquela farra do boi que tem em Parintins, no interior do Amazonas, a disputa do azul Não é e do farra do vermelho. boi, farra do boi em Santa Catarina. É aquele... Como é que a chama lá? disputa É um negócio do boi também. É, né? do boi. Boi Parintins contra o outro boi lá. Tá. Vai para o Ciro Nazaré. Uau, o Ciro Nazaré também. Eu lembro que eu acompanhei o Tancredo Neves do Ciro. O Tancredo aguentou e eu quase me arrebentei lá. Mas começou a disputa dentro do PSDB, a campanha começou por aí. E o Dória saiu na frente. Bom final de semana. Obrigado A todos. Até mais. Até logo. Obrigado. Bom, você está acompanhando então aqui a nossa edição de sexta-feira do Jornal da Record News. Nós vamos fazer um rápido intervalo, em 30 segundos nós voltamos.